Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação introdutória à estratégia e ao planejamento estratégico. Para o Wikipédia, estratégia é a tradução do termo grego para a arte de liderar a tropa. É a definição de objetivos e prioridades para a elaboração e execução de planos de ação em prol de atingi-los por meio da mobilização de recursos escassos sob condições de incerteza. Para alcançar os fins, objetivos e prioridades, é precisa a adequação dos meios, recursos e estratégias com o ambiente, oportunidades e ameaças, limitações e contingências. Para Hummelt, estratégia é uma abordagem para a resolução de problemas baseada em 3 atos. Primeiro, o diagnóstico, o que define o problema e explica as suas causas. Política, os objetivos, prioridades e diretrizes consensuais para a resolução do problema. E, por fim, plano, as ações para implantar a política. A estratégia inclui ainda a antecipação do comportamento de outros atores, o desenho propositado de ações coerentes e coordenadas e os trade-offs, que são efeitos colaterais das ações implantadas para alcançar os objetivos estabelecidos. São dois os principais processos da estratégia. Primeiro, a formulação, que é o processo para a análise de uma situação-problema no ambiente, que permite o diagnóstico dos fatores determinantes, a concepção de objetivos, política e plano de ação, e a antecipação das consequências que são desejadas e também dos efeitos colaterais. E o processo de implantação, precisamente o processo de execução do plano de ação para o alcance dos objetivos que foram estabelecidos. No Wikipedia, nós temos um quadro de análise dos processos da estratégia. Dados o propósito e os valores, os processos são a formulação e a implantação. A formulação pode ser dividida em análise, formulação da estratégia e ajuste dos objetivos, enquanto a implantação pode ser dividida entre a estrutura e os mecanismos de controle e feedback. Como disciplina na ciência da administração, a estratégia de empresas surgiu durante os anos 1960 nos Estados Unidos. A estratégia empresarial é conhecida ainda como administração estratégica, pois não envolve apenas a concepção, mas também a execução, o monitoramento, a avaliação e o controle da estratégia em execução. Para Chandler, estratégia empresarial é a determinação de objetivos de longo prazo de uma empresa e a adoção de um curso de ação e a alocação de recursos exigidos para o alcance dos objetivos. Importantes autores da área de estratégia empresarial, frequentemente citados em trabalhos acadêmicos, são Alfred Chandler, Bruce Henderson, Igor Ansoff, Kenneth Andrews, Michael Porter, Peter Drucker, Philip Selznick e Richard Hummelt. Para Djalma Oliveira, estratégia empresarial é a ação básica estruturada e desenvolvida pela empresa para alcançar os objetivos idealizados para o futuro no melhor posicionamento da empresa perante o seu ambiente. Para Igor Ansoff, estratégia empresarial é o conjunto de regras e tomadas de decisão em condições de desconhecimento parcial da relação entre a empresa e o seu ecossistema. Para Kenneth Andrews, estratégia empresarial é o padrão dos objetivos e das políticas e planos para atingir os objetivos, estabelecidos de forma a definir qual negócio e o tipo de empresa que é ou será.
Existem dois tipos principais de estratégia empresarial. A estratégia corporativa, que busca responder à questão em quais negócios a empresa deve atuar, pela definição de um portfólio de produtos em diferentes mercados, e a estratégia competitiva, que busca responder à questão como um negócio deve competir em determinado mercado, pela definição de uma conduta para a empresa que considere a estrutura da indústria, clientes, fornecedores e competidores. Em outros termos, a estratégia corporativa define um portfólio de negócios e para cada negócio desse portfólio, a empresa terá uma estratégia competitiva específica. Terminamos aqui a primeira parte da apresentação e deixamos as principais referências a serem consultadas. Não deixe de ler o livro Gerenciamento Estratégico da Informação e, de maneira complementar, o livro de Djalma Oliveira, Planejamento Estratégico. Escolas da Estratégia e o Planejamento Estratégico. Segundo Mintzenberg, no seu livro Safari da Estratégia, mais do que diferentes definições do conceito, existem diferentes escolas de pensamento estratégico, cada qual partindo de suas próprias premissas a respeito do que é estratégia e de como deve ocorrer o desenvolvimento das atividades de formulação e implantação da estratégia. A escola do design considera a formulação da estratégia como um processo de concepção criativa do homem, de um artefato de natureza abstrata e intangível. A escola de planejamento, representada pela metodologia Management by Objectives, de Peter Drucker, abrange a maior parte das ideias da escola de design, acrescentando que a concepção do processo estratégico é também formal. O processo da estratégia deve ser desdobrado em passos, desde a análise interna e externa até a implantação dos planos de ação. Escola de posicionamento, representada principalmente por Michael Porter, entende que a estratégia deve ser precedida de uma detalhada análise dos ambientes externo e interno da empresa, para subsidiar a adoção de um posicionamento na estrutura da indústria que permite focar os seus esforços em um determinado segmento de mercado. Escola empreendedora considera o processo de elaboração da estratégia baseado na intuição, em visões ou perspectivas amplas, isto é, no processo visionário do líder sobre como a empresa deveria ser e onde deveria estar no futuro. Escola cognitiva estuda as estratégias, como elas se desenvolvem nas mentes das pessoas. Mapeia a estrutura do conhecimento e a formulação de conceitos para a criação das estratégias, pois pretende elucidar o processo cognitivo de formulação na mente do estrategista. Escola de aprendizado combina a formulação com a implantação da estratégia, por entender que esta é um processo que se origina nos padrões observados nas práticas nos membros da organização, através do fluxo de ações organizacionais. Escola de poder entende o desenvolvimento da estratégia como um processo político que envolve barganha, persuasão e confrontação entre os atores que dividem o poder na empresa, compreendendo o uso do poder da organização sobre seus parceiros para o alcance dos objetivos organizacionais. Escola cultural, em contraposição à escola do poder,
entende a estratégia como um processo social baseado na cultura organizacional, voltado para os interesses comuns e a integração dentro da organização. Escola ambiental considera a organização um ente passivo que consome seu tempo reagindo ao ambiente que estabelece a ordem a ser observada e, consequentemente, induz as estratégias a serem adotadas. Escola da configuração considera a estratégia como um processo de transformação. Neste caso, as configurações organizacionais da empresa, suas características e seu comportamento teriam de ser constantemente alteradas através de mudanças na estratégia, realizadas a partir do entendimento de sua configuração atual e de suas necessidades futuras. Em 1987, Henry Mintzberg examinou o processo estratégico nas empresas, como ele era efetivamente realizado, e concluiu que era muito mais fluido e imprevisível do que as pessoas pensavam. Por causa disso, ele não conseguiu apontar um processo que pudesse ser chamado de planejamento estratégico. Em vez disso, Mintzberg concluiu que existem 5 tipos de estratégias. A estratégia é um plano na escola do planejamento e na escola do design, quando diretrizes e ações são formuladas antes de serem colocadas em prática. Estratégia é um padrão na escola de recursos e na escola do poder. Padrão este de comportamento, que confere consistência às ações realizadas, de modo que não resulta apenas do que foi planejado, mas do que e como foi efetivamente realizado. É uma posição na escola de recursos e na escola do poder. Posição ocupada pela organização no ambiente onde está inserida. É uma perspectiva na escola empreendedora e na escola do conhecimento. Perspectiva não só de escolha da estratégia em si, mas do modelo de entendimento do mundo que cerca a organização. Por fim, estratégia é um pretexto ou uma pantomima na escola ambiental, porque procura enganar, enfraquecer ou derrotar os competidores quando essa estratégia não é o que se pretende implantar de fato, mas apenas um engodo para induzir reações equivocadas dos oponentes. Nesta apresentação, nós estamos particularmente interessados na escola do planejamento. Planejamento estratégico é um processo para a concepção e especificação de uma estratégia para a organização. O produto do planejamento estratégico é o plano, que define os elementos conceituais da estratégia, tais como a missão, a visão, os objetivos, as ações e os recursos mobilizados. A gestão do plano estratégico, com vistas à sua execução, consiste da gestão estratégica. Boar. Planejamento estratégico é o processo dinâmico e interativo para definir objetivos, políticas e estratégias, atuais e futuras, das funções organizacionais por meio de técnicas administrativas de análise do ambiente interno e externo, ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos, que possibilita estabelecer um rumo para a organização e um relacionamento entre organização, ambiente e mercado. Uma firma existe para satisfazer necessidades de clientes pelo provimento de bens e serviços no mercado. Para cumprir uma missão,
através da execução dos seus processos. O ambiente está em constante mudança e sua adaptação exige construir uma visão de futuro que antecipe as necessidades futuras dos seus clientes, as oportunidades e ameaças, pela realização de projetos que modificam os atuais processos, as is, para novos processos, to be. Existem diversas metodologias para o planejamento estratégico, mas, em geral, todas elas abordam a definição das premissas, utilizando técnicas como a análise SWOT, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, estabelecimento de diretrizes, incluindo a missão, visão, valores e objetivos, formulação da estratégia propriamente dita, que se materializa em ações para o alcance dos objetivos, com técnicas como balança de scorecard, e, por fim, a gestão da estratégia, para implantar o plano de ação, acompanhar indicadores e avaliar resultados, e propor medidas corretivas ao plano de ação originalmente concebido. Por fim, uma planilha eletrônica pode ser utilizada pela equipe de gestão estratégica para monitorar as ações e os projetos estratégicos especificados no plano. O responsável deve monitorar os indicadores de execução e os prazos das ações. Obrigado por assistir a minha apresentação até o final. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o professor a elaborar mais videoaulas para os alunos do FB e o público no YouTube.